É sempre muito feliz estar aqui com vocês. Quero agradecer ao convite merecido da casa. Recebam meu abraço fraternal, né? E vamos lá. Hoje, o tema que nos foi designado é muito interessante, importante para a doutrina, importante para que a gente possa refletir, tendo aplicação prática nas nossas vidas. E ele está no capítulo de número 13 da obra A Gênese, que é uma obra extraordinária da codificação kardeciana, que nos explica muita coisa dentro da parte Os Milagres segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo fala sobre os caracteres dos milagres. E é interessante porque a gente vai ter condição de abordar alguns aspectos sobre o sentido etimológico da palavra milagre, o seu sentido teológico, né? Vamos conseguir responder a pergunta se o Espiritismo faz ou não faz milagres, se Deus faz milagres, e alguma coisa sobre o sobrenatural e também as religiões, né? Então fiquem à vontade se vocês quiserem colocar perguntas, colocações, né, menções de outras obras que vocês queiram para enriquecer esse momento, né, em que a gente está aqui aprendendo, porque no final a gente pode ter condição de trazer isso à tona. Etimologicamente, a palavra milagre vem de mirare, de admirar, e na verdade não tem nada a ver com sobrenatural, tem a ver com admirável, com uma coisa extraordinária, surpreendente. Então pense, por exemplo, que a gente amanheceu, abriu a janela e deu de cara com o sol raiando no céu, né? E aí aquelas rajadas belíssimas, né? Deus como esse artista insuperável, aquelas rajadas belíssimas no céu, os passarinhos cantando, a gente sentindo o aroma das flores desabrochando, né? Ao primeiro sol da manhã. Isso pode ser considerado um milagre? Eu não sei vocês, mas eu não conseguiria fazer nem um décimo de toda essa beleza numa obra. Se eu me propusesse a fazer uma escultura, uma pintura ou até um vídeo, né, que eu teria um pouco mais de facilidade, não sairia tão belo, tão impressionável, né, e não ressaltaria tanto os meus sentidos quanto um amanhecer criado por Deus. Então, sob esse ponto de vista, é um milagre. O milagre da manhã que nasce, né? É até nome de livro, o milagre da manhã. É um milagre da vida, é algo admirável, sobre esse sentido mais fiel à palavra. Porém, o sentido da palavra milagre, de ser admirável, foi com o tempo se distanciando. E hoje, o que o senso comum, que a maioria das pessoas entende por milagre, é um ato ou um poder divino que seja contrário às leis conhecidas da natureza, ou seja, algo sobrenatural, porque está acima das leis naturais e, portanto, não tem explicação. Então, no pensamento das massas, é o que Kardec nos elucida nesse capítulo, né? Lembrando que esse texto foi escrito por ele, inspirados, né, pelos imortais que o assessoraram na codificação. No senso comum compreende que um milagre implica no fato sobrenatural. E no seu sentido teológico, e aí a gente precisa falar de muito tempo, da influência da igreja, ele implicaria numa derrogação das leis da natureza pelas quais Deus manifestaria seu poder. Como nós somos espíritas, guiados pela razão, não obstante a nossa fé, a gente começa a se questionar qual o motivo Deus teria para, a pretexto de manifestar o seu poder, derrogar as próprias leis perfeitas que ele fez. Porque as leis naturais nada mais são do que uma forma de manter tudo que está na criação em harmonia. E as leis naturais atestam a perfeição divina, né? Atestam a grandiosidade de Deus, são inimitáveis. Então, se as leis já são perfeitas, por que Deus
como se fosse uma pessoa assim que quisesse se aparecer ou buscasse a aprovação dos homens para manifestar o seu poder, derrogaria as suas leis. Então a gente já começa a achar esquisito, né, essa abordagem. Um dos caracteres dos milagres é de ser inexplicável, segundo o senso comum. Então, por isso que ficou essa ideia de que o milagre se cumpre fora das leis naturais. Para a igreja, e todas as vezes que eu falar aqui a igreja, pense no corpo clerical, na estrutura da igreja católica que foi se consolidando ao longo dos tempos, né? Sobretudo na época medieval, não há aqui nenhum tom de reprovação, de reproche. Quando a gente falar da igreja, a gente está falando de uma forma de pensamento teológico, né? O mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Aliás, por muito tempo, a igreja excomungou, ou seja, excluiu, né, expulsou do seu círculo e até na época da Inquisição levou pessoas à fogueira porque não quiseram crer em certos milagres, conforme Kardec nos reporta na obra Gênese. E o Vaticano, como a gente sabe, atesta, por exemplo, que um santo fez milagres, como curas que considera sobrenaturais, consultando um grupo de cientistas, de médicos, de especialistas, que usam a ciência para investigar caso a caso. E aí, se eles não têm uma explicação racional pela medicina, se eles não encontram resposta na ciência material que eles conhecem para elucidar tal fato, esse fato é considerado milagre. Ora bem, seria bastante presunçoso admitir que algo que a ciência ainda não possa explicar simplesmente não existe dentro daquilo que se considera como de ordem natural ou pertencente às leis naturais. É bem verdade que o Espiritismo vem ao nosso auxílio quando apresenta para nós uma explicação racional das leis naturais, das leis morais, das leis da vida, mas a gente não carrega a intenção de conseguir explicar tudo, né? Porque o nosso entendimento, a nossa inteligência ainda é limitada, ainda é proporcional ao nosso estágio evolutivo. Nós ainda estamos, segundo a lei de progresso, evoluindo, avançando intelectualmente e também moralmente. Então, tem coisas que a gente ainda não sabe explicar, né? Que a gente ainda não tem os fundamentos para conseguir discernir, embora já tenhamos avançado muito, né? Só que, por conta da gente não conseguir explicar, por conta da gente não ter os instrumentos adequados para aferir, para medir, a gente vai dizer que não existe? É o caso, por exemplo, da matéria escura, em que os cientistas ficam às voltas com essa constatação de que o universo não está vazio, que há uma presença de uma matéria de alguma ordem que exerce algumas propriedades sobre os outros objetos, né, os outros corpos do universo, mas ele não sabe precisar o que é aquilo. E uma grande proporção dessa matéria que não se vê, mas existe, ainda não se consegue explicar porque não se tem elementos suficientes para poder estudar a sua essência, né? Então já é um grande passo, um passo de humildade, um passo de respeito a esse processo evolutivo, né? Dizer que a gente não consegue explicar tudo e que não é porque a gente não consegue explicar que não existe. Então é muito mais fácil a gente supor que, não obstante há muito que já se conheça no campo da ciência, certamente deve haver ainda muito a se descobrir. E graças a isso é que a gente sai do lugar, que a gente progride. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um dos milagres inexplicados pela ciência foi o que ficou conhecido como o milagre do Sol em Fátima. Em 13 de outubro de 1917, cerca de 70 mil pessoas, incluindo jornalistas, cientistas, testemunharam o milagre que tinha sido anunciado por 3 crianças a quem Nossa Senhora tinha aparecido. Então, houve uma premonição, uma predição
por parte dessas crianças que teoricamente não teriam, sob o ponto de vista intelectual, cognitivo, né, condição de analisar antecipadamente fenômenos meteorológicos, né? Então ficou mesmo parecendo que foi algo no campo da inspiração, algo sobrenatural. E Nossa Senhora teria aparecido a essas crianças e dito que dali a 3 dias haveria um grande fenômeno, um grande milagre no céu. Guardaram essa informação e todos se reuniram para verificar se aquilo realmente seria validado ou não. Dito e certo, 3 dias depois, ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente, as nuvens se abriram diante dos olhos de todos e o sol surgiu no céu no formato de um disco luminoso, opaco, que girava em espiral e emitia luzes coloridas. Era um fenômeno que a meteorologia não sabia explicar, que os astrônomos que estudam os corpos celestes não sabiam descrever, que durou cerca de 10 minutos, como quem diz assim, para vocês não acharem que isso daqui é um golpe de vista, né, uma ilusão ótica, vou deixar bastante tempo para vocês se convencerem, chamar todo mundo, gravarem o que vocês quiserem gravar. E está na lista oficial de milagres reconhecidos pelo Vaticano. Os céticos tentam, que não aceitam os milagres, né? Porque seria algo sobrenatural, já que os céticos só acreditam naquilo que diz respeito ao ponto de vista material, tentam atribuir esse fenômeno ao fenômeno atmosférico do parélio, mas ainda não tem provas e não conseguem explicar, mesmo que tenha sido o parélio, como é que as crianças previram, né? O parélio é um fenômeno óptico atmosférico que tem a ver com a reflexão e a refração dos raios solares, quando tem no ar pequenos cristais de gelo em suspensão. Nessa época, por exemplo, fria, né, que a gente tem visto cair neve em alguns lugares, chuva de granizo e coisas assim. Então, eles atribuem que naquela época em Fátima havia essas condições e a própria luz solar refratada nesses cristais de gelo deram aquele efeito. Agora, por que que o efeito durou exatamente 10 minutos? Por que que ele coincidiu com a premonição das crianças, né? E como foi essa aparição, isso ninguém consegue explicar. Então, esse está como um dos milagres inexplicáveis pela ciência. O sangue também de São Januário, muito famoso, né? São Januário, o San Genaro, que é o padroeiro da cidade de Nápoles, foi martirizado no século IV. Olha quanto tempo tem. E aí um pouco do seu sangue foi guardado num relicário e, depois de tantos anos, já deveria estar seco. E todo ano, normalmente em setembro, o sangue se liquefaz diante das pessoas. A ciência não consegue explicar esse fenômeno. Como é que um sangue de mais de 1500 anos se liquefaz, né, à temperatura ambiente sem passar por nenhum processo? E também o caso do corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes, né, uma santa que faleceu em 1879, que continua em exposição na capela de Santa Bernadette. A gente sabe, né, da tradição dos egípcios, que eles costumavam tratar o corpo, que eles tinham essa ideia reencarnatória, mas de nascer no próprio corpo, né? Então, eles tratavam o próprio corpo para deixar o corpo preparado, né, para esse retorno, mas o corpo da Santa Bernadette não teve nenhum tratamento desse tipo e está lá na França, perfeitamente incorrupto, né? É, então, é estranho. A primeira exumação foi feita em 1909. Os médicos ficaram surpresos ao constatar que não era uma réplica do corpo, porque poderia ser, né? Não, é um tecido artificial, né? Sintetizado, que é muito parecido com a textura da pele humana. E aí fizeram uma réplica perfeita. Os cientistas analisaram o DNA do corpo e todas as outras características de um organismo, né? E percebiam que o corpo não exalava qualquer odor, não tinha se decomposto, estava em perfeito estado de conservação, sem passar por nenhum processo externo, né? A pele macia,
com consistência quase normal. Eles cortaram e perceberam que o efeito é o efeito de um corte sobre um corpo, né? O que é completamente inexplicável pelas leis da natureza, né? Já que a gente não conhece ainda todas as leis, né? E aí o corpo foi reavaliado ainda mais vezes, mas as mesmas constatações de incorruptibilidade continuam. Irmã Dulce, que foi canonizada, entre os milagres que levaram à sua canonização está a cessação de uma hemorragia numa mãe. Ela tinha dado à luz e depois do parto ficou, né, sangrando por muito tempo. E aí, ao contato de Irmã Dulce, essa hemorragia cessou e a cura instantânea de um cego, o que nos faz lembrar os milagres de Jesus, né? Então, um outro caráter do milagre é o dele ser isolado e excepcional, porque a partir do ponto que um evento se reproduz, seja espontaneamente, seja segundo a própria vontade da pessoa, implica que está submetido a uma lei. Né? Um evento, para ele ser um evento científico, ele precisa ser observável. Por exemplo, a chuva. A chuva ocorre de acordo com certas situações climáticas, tanto na Bahia quanto em Tóquio. Né? Então, é um evento que está regido por leis naturais, que não são um milagre, porque é um evento reproduzível a depender de certas condições. E desde que está submetido a uma lei e que essa lei seja conhecida, isso não pode mais ser considerado milagre. Então, o que Kardec nos faz entender é que essa concepção, não obstante todo o nosso respeito, né, para a canonização de santos, para a identificação desses tipos milagres, segundo essa concepção de que o milagre seria uma derrocada das leis da natureza, não se sustenta. Mesmo porque, quando a gente vai estudar os milagres segundo o Espiritismo, nós vamos ver que eles não desrespeitam as leis, mas a época que aconteceram, acreditávamos que eram milagres ou derrocada das leis naturais porque não conhecíamos, né? Por exemplo, o caso de Jesus ter feito a transferência fluídica, né, para que Lázaro retornasse à vida. Os laços, explica Dr. Bezerra de Menezes, numa obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, os laços perispiríticos que ligavam ao corpo estavam afrouxados, mas ele conservava ainda uma vitalidade latente. Então, na transferência fluídica, pela aproximação do Cristo, né, aquele corpo desfalecido, ele faz uma transferência de energias salutares, né, que transfere fluido vital, o que é perfeitamente possível de acordo com o livro dos Espíritos. E nesse momento, esses laços perispiríticos conseguem estar mais conectados ou mais fortemente conectados e vitalizando melhor o corpo, ele retorna à vida. Então não era necessariamente a morte consumada com a ressurreição no próprio corpo, né? Então hoje a gente tem mais elementos para explicar isso. Então, de modo análogo, o que Kardec vai dizer é que todos os dias a ciência também faz milagres perante os olhos daqueles que ignoram os conhecimentos científicos, né? Como esse exemplo do homem que parece morto, mas na verdade é uma aparência de morte, que aos olhos daquele que ignora essa verdade passa por miraculoso, né? Como por exemplo um processo cirúrgico que, se a gente for tentar explicar, pense para uma pessoa que não tem muitos conhecimentos científicos. É, ah, é, os cientistas tornam possível um oftalmologista. Se você tiver um problema de miopia, você vai sentar numa cadeira, ele vai apontar para os seus olhos uma luz e depois de alguns minutos você não vai mais precisar de óculos para miopia, porque você vai ter sua miopia corrigida. Parece, para quem não entende esses processos, um milagre, mas explicando, nada mais é do que uma cirurgia corretora de miopia a laser. Então, o laser não é uma luz qualquer, né? Mas um feixe luminoso, cortante, que a gente abre ali, né, a região mais interna do olho, consegue fazer um reajustamento, porque a miopia nada mais é do que um desvio, né?
que há, eu não sei explicar muito bem não, viu gente? Mas é um desvio que há e que isso acaba deturpando a nossa visão, então ajusta aqueles graus de desvio, né, em certas condições, depois deixa para cicatrização natural, vai colocar um tampão no olho, alguma coisa assim, em alguns dias normalmente se está reabilitado para as suas atividades. Então, para quem não conhece esses processos, meu Deus, aponta uma luz para o meu olho, é um milagre. Então, Kardec faz esse, essa reflexão, justamente convidando para que a gente possa investigar mais, perguntar mais os porquês, para saber como que esses fatos cientificamente, racionalmente são elaborados. Então, os séculos de ignorância de todos nós, aqui a gente está utilizando a palavra ignorância como aquilo que nós ignoramos. Nós sempre somos ignorantes em alguma coisa, né? Nenhum de nós tem a presunção de saber tudo. Eu mesma sou ignorante em uma porção de assuntos. Tem outros que eu conheço assim um pouquinho, né? E aí até dá para enganar que eu conheço muito. Mas muitos de nós somos ignorantes em muitas coisas, mas já fomos mais. Então esses séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo que era de causa desconhecida acabava passando como sobrenatural. Meu Deus, eu não sei explicar isso, né? Isso é coisa divina, isso é uma coisa de outro planeta, né? A pessoa tem poderes sobre-humanos. Então, quando o maravilhoso foi expulso desse domínio da materialidade pela ciência, ele acabou se entrincheirando no domínio da espiritualidade. O que quer dizer? Quando a ciência veio mostrar que boa parte disso que era dito milagre nada mais é do que a comprovação das leis naturais, aquilo que ficou como milagre foi se colocando nesses caminhos da espiritualidade, naquilo que diz respeito à alma, para tentar interpretar isso à luz de um grande acontecimento, né? Tem um evento, por exemplo, que até hoje divide os teólogos, para dar um exemplo assim desse maravilhoso que foi para o domínio da espiritualidade, que é o arrebatamento. Como explicar o arrebatamento? O arrebatamento está presente no Antigo e no Velho Testamento, ou no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Filipe. No livro de Atos, Filipe, apóstolo, tinha se encontrado com um eunuco que era gentil, ou seja, não convertido, né, ao judaísmo, e ele tinha muita vontade de estudar o Evangelho de Jesus. Filipe estava andando por aquelas cercanias e percebe o eunuco com algumas folhas, né, das anotações de Levi, tentando entender. E quando Filipe passa por ele, o eunuco o reconhece e pede que ele explique sobre o evangelho, né, para ele, e ele vai e explica tranquilamente. Depois daquele evento, o texto de Lucas diz que Filipe foi arrebatado e apareceu em outro lugar, né? Há alguns anos atrás, como é que a gente entenderia isso? Meu Deus do céu, né? Abriu uma fenda no céu e aí, sei lá, um disco voador desceu, abduziu Filipe e levou ele para outro canto. Talvez até hoje a gente ainda pensaria nisso. Mas hoje, com os recursos que a doutrina espírita nos traz, a gente pode lançar outras hipóteses, né? É, que pode ter sido uma aparição, né, espiritual junto com aquele eunuco, e na verdade ele estava de corpo presente em outro lugar, uma série de outras especulações. Como a gente tem inclusive algumas faculdades medianímicas relacionadas à levitação, né? Talvez isso também se tornasse possível, mas não é nosso foco aqui falar do arrebatamento. Mas citando esse exemplo para dizer que tudo aquilo que não conseguiu espaço dentro das ciências materialistas foi para esse campo, né? Nossa, então Filipe era de fato especial, né? É, foi um milagre de Deus que acabou transferindo, né, o corpo dele vivo de um lugar para o outro. Então, o Espiritismo busca hoje explicar tudo isso à luz da razão, né?
E é por isso que se pode dizer, por exemplo, que já passou o tempo dos milagres. Então, por isso, nós colocamos que o Espiritismo não faz milagres, no sentido de não produz nada que seja sobrenatural, porque nós acreditamos que tudo quanto existe é explicado pelas leis naturais, mesmo que a gente ainda não consiga explicá-las por desconhecê-las. Então, esses fenômenos se prendem muito mais à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Daí a nossa dificuldade, o nosso desconhecimento temporário, né? Nós sabemos que o espírito, que somos nós, que estamos temporariamente associados a um corpo, não é outra coisa senão a alma, que sobrevive ao corpo, né? O espírito é o ser principal. Então nós não temos um espírito, nós somos um espírito e temos temporariamente um envoltório carnal para que a gente possa intervir na matéria. Porque o espírito não morre, né? O corpo é que perece. O corpo é que é um acessório que se destrói. Então, a manifestação do espírito não é contrária às leis naturais. Mas pense naqueles que não admitem ou que ignoram isso, né? E que não têm essa concepção. Quando vissem, por exemplo, né, como Kardec no início, as mesas girantes, né, os cestos ligados a um lápis sobre o papel se movendo, né, sem ter alguém direcionando aquele lápis ali, né, como se estivesse se movendo sozinho e não pela ação do pensamento, né, de um espírito, tenderia a pensar que de fato tudo isso é um milagre. Então, durante a nossa reencarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito, como a gente já sabe, ocorrendo o mesmo fora desse momento em que nós estamos reencarnados. Então, ocorrendo o mesmo quando desencarnados. Daí o fato de Kardec dizer no capítulo 14, os fluidos, que o pensamento e a vontade são para o espírito, despojado da carne, o que a mão é para o homem encarnado. Então, de todo modo, nós intervimos na matéria, né, utilizando algum meio para isso. Então, ele faz como aquele, o espírito desencarnado, como aquele que, não podendo ele mesmo escrever, toma emprestada a mão de um secretário, né, ou que, não sabendo uma língua, se serve de um intérprete. E é aí que entra, por exemplo, a figura dos medianeiros, dos médiuns, né, que funcionam como esses intermediários entre as comunicações do mundo material e do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos. Então, desde o instante em que nós espíritos somos agentes que estamos na natureza, encarnados ou desencarnados, e desde que os fatos das manifestações se cumprem em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural nem de maravilhoso sobre esse aspecto, né? E aí Kardec lança uma proposição interessante que ele se questiona. Todavia, dir-se-á, admitir que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio, isso não é uma derrogação das leis da gravidade? Né? E ele mesmo responde esse questionamento. Da lei conhecida, sim, mas será que se conhecem todas as leis? Esse fato específico, né, da levitação de objetos, Kardec explica no capítulo 14, os fluidos, se eu não estou enganada, ou 14 ou 15, dizendo que, pela ação do pensamento, é possível, por exemplo, envolver esses objetos materiais, como é possível envolver pessoas, como é possível envolver objetos menores, né, numa espécie de energia, né, ou de fluido, do fluido cósmico, alteradas as suas propriedades, e que, dentre as propriedades alteradas desse fluido que envolve essa coisa, digamos, por exemplo, uma mesa, a gente pode torná-la mais leve que o ar, e daí o poder dela levitar. Então não é que ela esteja derrogando as leis da gravidade, né? Uma mesa levitar. Algo agiu sobre a mesa,
no caso, por exemplo, esse fluido que a envolveu, modificou-lhe as propriedades e, mesmo respeitando as leis da gravidade, conseguiu levitar. Então, a gente só consegue explicar essas coisas se a gente vai conhecendo, por exemplo, as propriedades dos fluidos, né? E como que essas transformações nos fluidos podem se dar a partir do pensamento. Sem esse entendimento, a gente vai achar que é milagre mesmo, que o mundo está ficando doido, que as leis de Newton que a gente aprendeu na escola, né, e todas as outras não serviram de nada, que a gente precisa de uma atualização, né, e que as coisas estão mudando. Imagine, por exemplo, como seria explicar hoje a alguém do período medieval o funcionamento do WhatsApp. Oh, deixa eu te contar, tem aqui um objeto de metal, você entra nele e aí você pode falar com uma pessoa do Japão, você estando no Brasil, digitando aqui, mas digitando como? Tocando na tela, porque não tem nem teclado, né? Digitando aqui, e aí a mensagem que você envia aqui, lá no Japão, é recebida ao mesmo tempo, né? Eu não vou nem no período medieval, né? Vamos voltar para o cristianismo primitivo, que a gente já conhece mais, né? É mais próximo. Pense naquela época. Lembra das missivas, das cartas, né? Das epístolas que Paulo escrevia e outros também escreviam? Precisavam de um portador, de uma pessoa que saía de uma cidade e ia para outra. E naquele tempo, os meios de transporte eram bem diferentes dos de hoje, né? Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha moto, avião, né? A coisa era mais difícil, né? As distâncias imensas a vencer e a pessoa ia viajando para levar uma carta e esperava para trazer a resposta de volta para o portador. Então aquilo durava, dependendo da distância, dias, semanas e até meses. Então, entender essas mudanças, né, para a gente que está vivendo esses processos, é um pouco mais tranquilo. Até no choque de gerações, no nosso século mesmo, né? Quando a gente vai explicar para um senhorzinho, né? Uma senhorinha, nosso avô, nossa avó, ou seja lá quem for, a mexer nessas novas tecnologias, é algo que redunda meio estranho, né? Meio maravilhoso, eu não sei direito como funciona, parece mágica, né? A mesma coisa é explicar como funciona o trem de levitação magnética. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é muito famoso, começou na China, o maglev. Ele flutua sobre os trilhos. E isso é explicável pelas leis do magnetismo, né? Do magnetismo dinâmico. Existe um protótipo no Rio de Janeiro, inclusive, do maglev, né? E estuda-se colocar ele para rodar nas nossas cidades. Então, quando alguém, né, que desconhece as leis do magnetismo ou não está apropriado com o nosso tempo, olha aquilo, um trem que se move flutuando, é um milagre. Imagine um trem com aquele peso flutuando, como o próprio avião, né, flutuando no ar. Então, gente, esses fenômenos, principalmente os fenômenos espíritas, estando na natureza, se produziram em todos os tempos. Mais precisamente porque o seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar. Então, eles permaneceram muito tempo no domínio daquilo que é sobrenatural. Mas hoje a gente já tem mais recursos. O sobrenatural, baseado sobre aparências inexplicadas, deixa um livre curso à imaginação, né? O que a gente não consegue comprovar ou responder sob o ponto de vista do senso prático, racional, a nossa imaginação se encarrega, a fantasia aqui para poder bolar uma explicação para isso. Vide as crianças, né? Quando as crianças não têm informação sobre uma série de coisas, começam a colocar a fantasia aqui para funcionar, o que acaba muitas vezes fazendo com que a gente incorra em erro e dá nascimento a certas crenças supersticiosas. Então, do fato do espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se segue que ela aceite todos esses efeitos qualificados de maravilhosos e entenda
de justificá-los e acreditá-los. Isso seria um excesso de fanatismo. O Espiritismo não está preocupado em responder tudo, investigar tudo. Ele busca, dentro das condições que tem, com uma aliança entre a religião e a ciência, explicar à luz da razão o que observa. Aliás, foi graças a essa seriedade e também ceticismo de Allan Kardec que nós conseguimos ter esse patrimônio, que é a codificação espírita, de um modo racional e sensato. Então, os fenômenos espíritas são mais frequentemente espontâneos e se produzem, muitos deles, sem nenhuma ideia preconcebida nas pessoas que neles menos pensam. Lembremos que Kardec utilizava adolescentes como médiums, que não tinham profundos conhecimentos sobre os fluidos, né, sobre essa intervenção do mundo dos espíritos com o mundo material, mas porque aquilo ainda, essa teoria, né, essa ciência espírita, ainda estava sendo escrita e não tinham profundos conhecimentos sobre essas faculdades medianímicas e que também por isso, por essa ação espontânea, eram tão, como é que eu posso dizer, fiéis ao fenômeno, né? E se tornavam assim tão insuspeitas sob o ponto de vista da boa-fé, ou seja, parecia realmente verdade, né? Não parecia um falseamento do fenômeno. Então, esses fenômenos espontâneos têm, por isso, uma importância capital, porque não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm, justamente por não terem conhecimento muito preciso. Então, por isso, os médiums, eles não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por consequência, eles não fazem nenhum milagre. Mesmo as curas instantâneas, elas não são mais miraculosas do que outros efeitos, porque elas são devidas à ação de um agente fluídico, fazendo o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até esse dia. Então, essa intervenção das inteligências ocultas dos fenômenos espirituais não tornam esses mais miraculosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, por, por uma razão muito simples, né? Esses seres ocultos que povoam os espaços, os espíritos desencarnados, são uma das forças da natureza. Então, quando a gente conhece a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos acabam entrando dentro da ordem da lei natural. Aquele que pretendesse, como Kardec defende, com a ajuda da ciência espírita, fazer milagres, sobre essa definição do milagre como sobrenatural, ou seria um ignorante, não entenderia a proposta da ciência espírita, né? Ou seria alguém que quisesse ludibriar outras pessoas, né? E aí a gente pode pensar, quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, será que ele pode fazer milagres, né? Sob o ponto de vista de criar algo que derrogaria as suas leis? Mas seria crível que ele pudesse derrogar as leis que estabeleceu? Por que Deus faria milagres, né? E aí Kardec faz uma analogia super interessante. O que nós diríamos de um mecânico que, para provar a sua habilidade, desarranjasse o relógio que construísse? Na época de Kardec, os relógios ainda eram mecânicos, né? Hoje a gente já tem os relógios digitais, mas tudo bem. Mas que desarranjasse o relógio que construísse, que a gente ainda tem, né? Uma obra-prima da ciência, para mostrar que desfaz o que faz. O seu saber não ressalta mais da regularidade e da precisão do movimento, ou seja, Deus não precisa da afirmação dos homens, né? Ele não precisa se mostrar. Os milagres não são necessários para a glorificação de Deus. Deus é soberano desde sempre, né? Então nada no universo se desvia das suas leis gerais, porque são leis perfeitas. Então, sob esse ponto de vista, o Espiritismo acredita que Deus não faz milagres porque, sendo suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las, né? Aí isso pode contrastar com o que eu disse no início, que eu comecei falando do milagre da manhã. Mas lembre
ponderação que eu fiz, né? Milagre no sentido de admirável, sim, Deus faz milagres. Mas milagre no sentido de sobrenatural que derrogue suas leis, não, Deus não faz milagres. Então, depois da ciência espírita, que a gente estuda o magnetismo, o sonambulismo, que são explicados pelo espiritismo, que explicam os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as suspensões ou levitações, as comunicações orais e outros fenômenos conhecidos de tempos imemoriais que eram considerados como maravilhosos são demonstráveis hoje e pertencem à ordem das coisas naturais. Então, pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião, que seja a chave, né, desse edifício cristão, é, na verdade, sustentar uma tese perigosa, que faz repousar as bases do cristianismo sobre uma base do maravilhoso. É dar-lhe um apoio frágil. Né? Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas o princípio espiritual que se confunde erradamente com o maravilhoso e sem o qual não há uma religião possível. Né? Então é importante também a gente refletir um pouco agora sobre religião. O que a gente está chamando de religião quando a gente diz que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Eu particularmente gosto muito da definição que Emmanuel dá na obra O Consolador, na questão número 260, em que ele vai falar que religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações sempre são o amor nas suas expressões mais sublimes. Né? O sentimento que nos une, que nos faz entrar em comunhão com o Pai. Né? A ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, se a religião não nos serve para iluminar os nossos sentimentos e nos fazer aproximar de Deus, do que ela nos serve? Esse seria o objetivo, o princípio da religião. Né? Então, por isso, Kardec vai nos elucidar que a religião também precisa ser sancionada pela razão, no sentido de nos fazer evitar do fanatismo, mas que também precisa preservar esse sentimento mais elevado que nos faça obter esse contato com o Pai. Né? Então, se a gente tornar aquele sentido etimológico da palavra milagre, no sentido de coisa admirável, a gente vai constatar todos os dias milagres aos nossos olhos. Né? Nós pisamos no milagre da terra, que se renova sempre, nós respiramos o milagre do ar atmosférico, que consegue equilibrar todas aquelas parcelas de gases, né? Oxigênio, nitrogênio, tudo na sua dose certa. Tudo isso é um milagre da natureza. No sentido de admirável, a gente aprecia o milagre de um organismo físico funcionando em perfeita harmonia. Às vezes a gente desorganiza, né? Pelos excessos alimentares, pelas distonias emocionais, mas a princípio o organismo humano é uma máquina perfeita, né? Sincrônica. Na frutificação das plantas há também milagre, né? Na apropriação das partes de cada ser às suas necessidades, segundo o meio que está chamado a viver, no amanhecer e no anoitecer, na flor que desabrocha, em tudo isso há milagre. Mesmo entre nós, criaturas humanas, há milagre, porque nenhum de nós é inútil. Né? E mesmo aqueles que estamos demorados na ignorância, né, sempre observamos que esse mal é aparente e momentâneo, que a nossa essência é divina. Então isso deve nos fazer nos encorajar, pela certeza de que nós também somos um milagre da vida, né? E que precisamos mostrar e explicar essas descobertas das ciências como a revelação das leis divinas, e não como algo que quebre as leis divinas, né? Por exemplo, o lavrador vê milagres ao fazer sulcos na terra, semear e depois ver sua plantação crescer. E o infortunado também irá abençoar as suas aflições
quando observar nas aflições o milagre do renascimento pelo Espírito. Porque no Espiritismo a gente aprende um conceito muito importante, que é o de responsabilidade pelo uso do nosso livre-arbítrio. A cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Então, se somos infelizes, com certeza foi por nossa escolha. Nós somos artífices do que de bom e de mal nos acontece, né? Não há fatalismo. O fatalismo que existe na criação é apenas um, o da felicidade. Nós estamos fadados à felicidade. Essa experiência, digamos, pesarosa, desditosa, é por conta das más escolhas. Então, é interessante a gente pensar sobre tudo isso, já que estamos falando sobre os milagres. Tem uma obra de Chico, Instruções Psicofônicas, uma médium extraordinária, Ana Prado, colocou algo muito importante. Ela diz: recordemos Jesus, que em seu apostolado divino reduziu o quanto possível os fenômenos físicos, aumentando sempre mais as demonstrações de socorro à alma humana necessitada de luz. Sob o ponto do maravilhoso, né, daquilo que é admirável, Jesus fez muitos milagres. A pesca miraculosa, a irradiação fluídica, né, a penetração do pensamento de adivinhar o que os escribas e fariseus e até os seus discípulos pensavam, a cura da mulher hemorroíça, de cegos, de coxos, de leprosos, mas ele não era um curandeiro vulgar, né, que fazia essas curas a pretexto de nada. Jesus, ao reabilitar o ser para as suas atividades, ao aliviar o sofrimento, ele se fazia amar. Ele mostrava o poder redentor do Evangelho. Se ele tivesse se limitado a fazer efeitos físicos, ele poderia ter feito, como fez, muitos outros exemplos extraordinários que comprovassem o seu poder. Mas o Cristo não buscava a validação dos seres humanos, né? E é por isso que a gente elege na filosofia moral de Jesus a base dos nossos raciocínios. Acreditamos que o maior milagre que Jesus fez foi trazer essa proposta sobrevivente há mais de 2000 anos. E aí, amigos, para finalizar esse comentário, eu gostaria de ler o que Kardec escreve no capítulo 15, que é 2 capítulos à frente do que a gente estudou hoje, sobre os milagres do Evangelho, em que ele fala de uma forma muito bela e tocante sobre Jesus. Ele diz assim: Jesus nasce obscuro, pobre, entre um pequeno povo quase ignorado, e não pregou senão por 3 anos. Desconhecido, perseguido, caluniado, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos, no momento quando caiu nas mãos dos seus inimigos. Foi condenado ao suplício reservado aos criminosos. Morreu, ignorado pelo mundo. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem. Por isso é que dizemos que o triunfo da sua doutrina e o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que ela prova a sua missão divina, foi a sua vida. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, não tivesse a oferecer à posteridade, senão alguns fatos maravilhosos, talvez mal fosse conhecido de nome hoje. Então, pensamos que Kardec está certeiro nas suas palavras, né? O maior milagre que Jesus fez foi mesmo sua mensagem. Então é isso, gente. Muito obrigada.